E nós vamos continuar falando sobre a lei de zoneamento com o vereador Paulo Frange, do PTB, relator do projeto. Boa tarde, vereador. Obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço, importante estar aqui. Bom, vamos partir por um dos pontos da matéria da repórter Marina Paz, a criação de zonas de corredor que permite comércio e serviços em áreas onde essas atividades não existem. É possível a coexistência pacífica entre comércio e moradores dessas áreas? Sim, é possível. Desde o prefeito Figueiredo Ferraz, desde o primeiro plano diretor da cidade, essas zonas já existiam, residenciais, e a figura do corredor, ela também já existia. O que existe hoje é a figura do zona corredor. Era um corredor e era um eixo de centralidade. Eixo de centralidade onde se permitia a atividade comercial. Hoje, o conceito passou para zona corredor, foram tratados como uma zona. E isso significa que esse espaço tem que ter as atividades que são absolutamente pertinentes para cada um do tipo de corredor instalado. Ou seja, atividade não incômoda. Essa atividade atende ao comércio local. Então, uma boa parte do que se chama de corredor contempla a figura de comércio local, como a padaria, como a farmácia, como o bistrô, como um pequeno restaurante ou um pequeno espaço onde se faz convenção, ou uma pequena igreja de até 100 lugares e em alguns corredores até 500 lugares. A clínica médica, o consultório do psicólogo, o consultório do dentista e num corredor com mais intensidade de atividade, no caso do Zecor 3, que é o mais intenso, pode até ter um laboratório. Portanto, os corredores que estão traçados hoje com o nome de zona corredor é para inserir o imóvel que está de frente para a via nessa regularização de uma situação que já é real, já existe. Que locais, por exemplo, vereador? Nós temos hoje Brigadeiro Luiz Antônio, Avenida Brasil, Avenida Europa, Gabriel Monteiro da Silva. Todas elas, as atividades já estão lá e eram zonas de centralidade. Hoje se chama zona corredor. Nessa zona corredor, nós temos de pequeno impacto, de pequena incomodidade, até uma incomodidade que seja compatível com o corredor, ou seja, com a convivência no ambiente residencial. No corredor 1, é permitido atividades de mínimo impacto. Geralmente é uma rua que ela passa por dentro de uma área residencial e vai contemplar isso que eu disse, um consultório, um bistrô, mas não vai ter um restaurante. Nós vamos ter atividades de impacto mínimo. Num corredor chamado Zona Corredor 2, nós vamos ter, é o caso, por exemplo, de Avenida Europa, é o caso de alguns espaços da cidade que foram contemplados como Zona Corredor 2, nós vamos ter atividades comerciais de até 500 metros de área construída. A vantagem da segurança é que não vai poder esse imóvel incorporar um imóvel residencial para a sua ampliação. Portanto, fica valendo o que valia antes. Não pode ser incorporado, remembrado um imóvel residencial com essa atividade no sentido de ampliar, porque aí sim nós criamos incomodidade. Nós não queremos contrapor o debate do que é comércio e do que é residência, um contra o outro. As atividades se complementam, são sinérgicas, nós precisamos de buscar a harmonia. E aí a discussão da compatibilidade dos usos não incômodos. Agora, vereador, e as zonas especiais de interesse social? A gente tem as zonas corredor que o senhor explicou agora e as ZEIs, as chamadas ZEIs, como é que vai ficar? Pois é, o conceito de zona especial de interesse social, ela contempla o que nós temos de mais importante hoje no município e que foi o grande debate do plano diretor estratégico. E a gente entende que agora na lei de zoneamento o grande debate está a discussão das zonas residenciais com os corredores. E estamos deixando de falar as zonas de especial de interesse social. Nós temos uma classificação em 5 tipos. A maior delas é a zona especial de interesse social do tipo 1, que são áreas que já foram utilizadas, invadidas ou então elas foram loteamentos irregulares, loteadas
como loteamento irregular, as pessoas existem e elas estão lá. É o maior percentual de tudo isso. Somando todas essas zonas, representa aproximadamente 12% do território de São Paulo. 12%. Nossa. No plano diretor anterior, de 2004, nós tínhamos 140 quilômetros quadrados de ZEIS 1, 2 e 3. ZEIS 2 é quando o terreno é vazio e nós vamos destinar uma atividade de habitação de interesse social para ele. E a ZEIS 3 é quando nós temos um imóvel abandonado, sem a função social dele, são os grandes galpões industriais abandonados ou prédios deteriorados, e esse espaço passa também a receber habitação de interesse social, sendo que 60% das habitações construídas aqui é para faixa salarial de até 3 salários mínimos e os outros 40% até 6 salários mínimos. Portanto, atende a população de baixa renda. Depois disso, nós incorporamos a figura da ZEIS 4, que é permitido construir em áreas que são áreas mais delicadas do município, onde nós temos uma predominância do verde. E aí nós temos uma ocupação bem menor, mas é permitido se construir. E as ZEIS 5 são ZEIS que vão estar colocadas em áreas junto ao eixo estrutural, com muita estrutura no entorno, onde vai ter inclusive um mix de comércio e permite também a construção de HMP, habitação do mercado popular, que é uma habitação onde nós temos dentro do mesmo imóvel o pessoal de até 3 salários mínimos, até 6 e até 10. Portanto, um mix dessa sociedade que necessita desse espaço do governo em política pública de habitação. Hoje nós temos um momento importantíssimo, porque nós estamos falando de 12% do território de São Paulo, mas nós já podemos adiantar que no plano o município desenhou zona mista de interesse social. O que é isso? Dentro dessas ZEIS 1, onde estavam os loteamentos irregulares, as pessoas precisavam de comprar pão, precisavam de ir na farmácia e não podia, porque ali só era residencial. E aí, então, devagar, alguém foi colocando numa garagem um salão de cabeleireiro, um dentista, uma associação, e foi construindo os pequenos comércios irregulares, e eles ficam vítimas da fiscalização. Irregulares. O município determinou e desenhou 20 regiões da cidade de São Paulo, nessas áreas de ZEIS 1, portanto áreas irregulares, e elas passam agora a cair dentro de um processo de regularidade e é permitida atividade comercial de comum acordo com a legislação, ou seja, ela comunga com a legislação. Isso reduziu da ZEIS 1 10% do que nós tínhamos de ZEIS 1, porque agora chama Zona Mista de Interesse Social. Isso é muito importante. Nós não podemos esquecer que nós devemos para a população hoje excluída no município de São Paulo 700 mil moradias. E hoje nós temos um convênio com o Estado, temos um convênio com o governo federal. Portanto, o Programa Habitacional de São Paulo não é mais um programa só da Coab. Nós temos um programa hoje com a Casa Paulistana, temos um programa com o Estado de São Paulo via CDHU, temos um programa com o governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida. Tudo isso vai trazer a possibilidade do que veio agora na primeira parceria público-privada do governo de São Paulo, do município de São Paulo, trazendo a oportunidade da edificação de 20 mil habitações nessas áreas. O município entra com o terreno e há uma empresa que constrói, e essa parceria público-privada ela funciona na forma chamada administrativa, ou seja, se recebe por isso ao longo desse período em que a pessoa está pagando a sua parcela. Este é um bom momento. Ontem participamos de um grande debate sobre esse assunto com o secretário do Estado de Habitação, estava presente o secretário do município de São Paulo de Habitação, para que a gente possa dar continuidade a isso. Essas áreas são extremamente importantes. Veja, 12% do território de São Paulo, isso representa 180 quilômetros quadrados dentro de uma área da cidade de 1.512 quilômetros quadrados. Bom, vereador, é um amplo debate, são vários pontos para serem aí discutidos para reorganizar a cidade e a população pode participar também, né? São mais de 40 audiências públicas que já estão marcadas, é isso, vereador? A população deve participar. Esse plano não é do prefeito, não é da Câmara, não é de ninguém, esse plano é de São Paulo. Na verdade, o que nós estamos chamando de plano é o projeto de lei que trata do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. Nós vamos lidar com tudo, com o seu bairro, com sua subprefeitura, com o seu quarteirão, com a sua rua e com o seu lote. Agora, lote mínimo em São Paulo são de 125 metros.
E lote máximo, zonas mais próximas das zonas residenciais, 10 mil metros. Nós não vamos ter hoje a oportunidade de condomínios construírem 40, 60 mil metros quadrados e alguém que desce no ponto de ônibus aqui tem que andar 1 quilômetro a pé para poder chegar no portão do condomínio. A cada 10 mil metros quadrados agora se obriga a construção de um viário, separando 2 desses condomínios com 10 mil metros, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Portanto, todos têm que participar. Nós vamos ter o canal via web, pode entrar pelo site da Câmara. câmara.sp.gov.br/zoneamento. Todas as informações lá, a agenda das audiências públicas também, né, vereadora? A primeira, dia 25, quinta-feira da semana que vem, na subprefeitura do Campo Limpo. A primeira audiência marcada, né? E para quem está nos assistindo, procure entender, porque agora ficou fácil. No site da Câmara está explicado com uma linguagem mais fácil. Eu tenho mais facilidade de explicar esse assunto porque eu tive que aprender para explicar. Eu não sou urbanista e não sou arquiteto e, portanto, eu tenho que aprender e explicar. Explicar com as palavras... E deu uma aula aqui para a gente hoje, explicar vereador. com as palavras que as pessoas entendem. É muito importante porque nós vamos reconfigurar a cidade. Aquilo que já está instalado, nós vamos acelerar a atividade econômica nos lugares que estão estruturados, para que a gente possa gerar emprego e também ter habitação próximo. E aquela área que está projetada ainda para ser estruturada, nós vamos, ao longo dos eixos de transporte, nós vamos tratar com todo carinho o planejamento do uso desse solo de uma forma mais racional. Vereador, muito obrigada pela sua participação, pelas explicações. A TV Câmara continua acompanhando as audiências públicas, todos os debates relacionados aí à lei de zoneamento. Muito obrigada. Eu que agradeço e participe mesmo. Vamos construir um São Paulo melhor. Obrigada, vereador.